dia. A gente vai meditar um pouquinho sobre o tema da vocação. Eu vou falar mais no sentido singular do que no sentido plural, né? Embora também entre questão plural. Porque eu vou meditar mais sobre a vocação no sentido mais abrangente, a vocação universal à santidade, né? Aí, embora a gente entre também nas vocações, né? Um pouco. Aí eu fiz um pouco a parte do esqueleto, porque antes eu confiava um pouquinho no esqueleto que ficava na minha memória. Hoje em dia, termina a pregação e fala assim, poxa vida, tem um bocado de coisa que eu planejei e bugou na hora da... Tipo no dia da JC. Eu sei que não foi um desastre total, mas depois eu vi que várias coisas que eu deveria ter falado, eu não falei. Aí, para não correr esse risco, fiz um pequeno esqueleto, né? Mas, vamos lá. A primeira coisa é sobre o nosso chamado como cristão à santidade, né? Todo cristão é chamado à santidade, e isso está muito claro tanto nas Escrituras, desde o Antigo Testamento, que já tem uma prefiguração disso. Não está claro todo cristão, porque não fala dos cristãos lá, no Antigo Testamento, mas está prefigurado, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus, então está prefigurado o chamado à santidade, porque Deus é santo. Ele é o Kadosh. Kadosh quer dizer o santo, né? É aquele que é todo santo, o perfeito. E como nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos chamados a participar da santidade dele. Então, ser santo é participar da vida de Deus. É um dos conceitos. A gente pode falar de outros conceitos e coisas mais próximas ao longo da nossa partilha aqui, tá certo? E entender o que é participar dessa vida de Deus, né? Ao longo da nossa conversa. Então, ao longo disso, do Antigo Testamento, Deus vai mostrando várias formas de como participar da sua vida. Uma das formas que ele vai mostrando é fazendo aliança com o povo. Aliança com Abraão, antes também aliança com Noé. A forma de perceber o chamado à santidade é fazer aliança. Depois, diante disso, a forma de demonstrar essa aliança é mostrando que cumprir a aliança é obedecer os mandamentos. Então, a santidade cumprindo os mandamentos, né? E quando já vai passando ao longo das Escrituras, ainda no Pentateuco, vai mostrando que isso se expressa nos mandamentos, mas também se expressa de forma através de uma liturgia. Por exemplo, o livro do Levítico, ele é todo cheio de liturgia, né? É a forma de mostrar que as pessoas precisam buscar diante de Deus a purificação, mostrar arrependimento, mostrar que querem se aproximar de Deus, e para isso elas procuram um sacerdote, um representante, ou seja, é uma busca de santidade. No Novo Testamento isso está mais claro, porque não somente há uma questão de Deus que deseja e mostra, mas Deus que se faz carne. O verbo se faz carne, como fala lá em 1 João, e vem mostrar que ele quer que nós participemos, mas ele vê que para nós isso é, pela nossa força, impossível. Então ele mesmo se faz carne. Tem uma expressão que é muito usada, é assim, Deus se tabernaculou. É muito usado isso na teologia, né? Ou seja, Deus se fez carne, ou seja, ele armou sua tenda entre nós. É tanto que a expressão assim, Deus nos entende, quer dizer o quê? Que Deus armou sua tenda entre nós, ou seja, se fez carne, né? Então Deus entende tudo em nós. Ele teve emoções como a gente teve, raiva, tristeza, porque nada disso é pecado, né? As emoções que nós temos. Nada disso, daqui a pouco eu asseguro. Tudo isso faz parte do nosso processo de santificação, né? Então, algumas passagens bem claras no Novo Testamento sobre a questão da santidade. A principal, Mateus capítulo 5, né? Que lá fala muito claro da bem-aventurança. E a bem-aventurança lá fala sobre
a felicidade, mostrando que é preciso avançar. É tanto que, quando fala bem-aventurados sois vós, né? Que agora choram e serão consolados. Aí alguns entendem que essa felicidade é assim, existe a aprovação aqui e a felicidade futura. Outros entendem que isso é verdade, mas que é muito mais profundo que isso. Por exemplo, o texto da bem-aventurança, né? Que a santidade é já alguém que, diante da aprovação, ela já consegue avançar aqui. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem claro de santos que sofreram aqui, mas já eram felizes aqui, não plenamente. A maioria dos santos, a gente pode ver uma vida totalmente sofrida, de perseguição, mas eram felizes. Ou seja, eles choravam, mas eles eram, ao mesmo tempo, consolados por Deus. Então, a bem-aventurança deles já se cumpriam aqui, mas não plenamente, né? Porque plenamente só no céu, né? Então, um dos textos sobre santidade bem claros é o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, né? Essa parte que eu já fugi do script, por isso que eu estou meio gaguejando já, né? Vamos lá, continuando. No Concílio Vaticano II, que já não é a parte que a gente poderia fazer só um estudo só sobre isso, que é a Lumen Gentium, que é um estudo só sobre a igreja, né? Tem um capítulo que é só sobre a santidade, que é o capítulo 5, que é o chamado universal à santidade, ou seja, todos os cristãos são chamados à santidade. Aí lá vai explicar bem direitinho sobre isso. Então, quem puder depois dar uma lida, seria interessante, né? Nessa parte, que é um estudo bem aprofundado sobre o que é a igreja e a missão da igreja do mundo e como o chamado à santidade faz a gente ser protagonista nisso, né? Depois, um dos pontos, né? Existe coisas concretas a qual todo mundo pode ser santo, que é cristão. Eu não vou falar das outras religiões por enquanto, não, porque senão amplia demais, né? Eu não vou entrar em um debate se, por exemplo, um muçulmano pode ser santo, um budista, porque senão amplia demais o debate e fica mais complexo, né? Porque tem a questão de mística em outras religiões, questão mística e tal, aí fica complexo demais a questão da conversa. Mas existe, por exemplo, uma forma que alguns chamam, né, de engenharia da santidade. Aí aqui, por favor, quem for engenheiro, a gente não vai entrar no debate de engenharia, porque eu não tenho nada de engenharia não, se eu errar, viu? Eu vou falar só... Não entre em debates de engenharia técnica. Eu vou falar... E nem de arquitetura. Aí no que eu errar, vocês conversam depois nas partes técnicas aí, depois. Por exemplo, existem coisas que, por exemplo, um padre, um leigo, um religioso, quem tem uma vocação específica, por exemplo, Shalom, Canção Nova, Carmelita, Franciscano, Dominicano, quem tem uma vocação, um carisma específico, ou quem vive na paróquia, de forma fiel, buscando o desejo de Deus, a união com Deus, ele vai ter coisas comuns. Quais são essas coisas comuns? A vida de oração, a vida sacramental, a busca das virtudes, a fuga, por exemplo, do pecado, o combate, né, espiritual, são coisas comuns que todos aqui vão ter. Pode ser um franciscano, um carmelita, quem vive enclausurado, quem vive, por exemplo, os cartuchos, eles vivem no silêncio completo, não falam com ninguém, em oração direta, no silêncio praticamente total. E quem vive, por exemplo, na Legião de Maria, ou quem vive na paróquia, que é um dizimista e vem para a missa aos domingos, mas essas coisas que eu falei vai ser a engenharia que vai dar segurança para a pessoa buscar a santidade. Ela vai ter que obedecer os mandamentos, todas essas pessoas. Ela vai ter que, de alguma forma, rezar em alguma coisa, sei lá, vai ser 5 minutos, vai ser 1 hora, 2. Mais ou menos, mais tem, né? Vai ser
rezando de uma forma, elevando o pensamento a Deus, ou vai ser indo no ônibus, pensando assim, meu Senhor, como é que eu faço isso, né? Qual é a forma que ela reza? Qual é o modo? Diante do Santíssimo, 2 horas. O modo é arquitetura, vocês estão entendendo? A engenharia é a coisa. O modo que tem que ser feito não pode ser, a engenharia não pode ser abandonada. Tipo assim, não, eu sou do Shalom, então não vou obedecer esse mandamento, não. Eu sou da Canção Nova, então não obedeço, não. Eu estou fora desse mandamento, né? Eu sou, por exemplo, carmelita, então eu estou desvinculado de ser humilde, né? Não posso ter tal virtude. Então tem coisas que ninguém está fora, que é a engenharia, para ser santo, né? Não, eu sou franciscano, então o demônio não me persegue, né? Então tem coisas que, para ser santo, todos vão ter que passar nessa luta. O padre, né? O casado, o celibatário que nunca casou, seja ele considerado uma comunidade ou não, todos vão ter que passar. Então, porque às vezes as pessoas ficam, às vezes, presas, por exemplo, no meio. A arquitetura para a santidade é o meio. E às vezes a gente fica muito preso ao meio para ser santo. Pelo menos a gente deseja ser santo, né? O meio. Não, fulano é padre. Fulano é bispo. Fulano é ministro da palavra. Fulano é ministro da Eucaristia. Fulano, ele é do Shalom. Fulano. Mas se a pessoa ela tem o meio, mas se ela não tem, se ela não usa as ferramentas, ele pode ser um bispo, um papa. Ele pode estar no Shalom há 50 anos, na Canção Nova, ser carmelita, viver trancada lá e morrer e não ter tido uma vida de santidade nenhuma. Por exemplo, a pessoa pode estar no mesmo Carmelo, ter lá 20 irmãs, algumas serem muito santas e outras muito medíocres, umas virtuosas, outras não santas. Porque algumas usaram o quê? A engenharia para ser santa e as outras não usaram os meios para serem santas. A gente está aqui na paróquia, né? Então, alguns podem usar. Não, eu vou buscar a minha meta. Qual é a minha meta? Agradar a Deus. Obedecer os mandamentos, vencer as minhas ruindades com a graça de Deus, suplicando a Ele, reconhecer o que em mim não presta ainda. Porque a gente pode... Sim. Jesus aparece para ela, vai rezar por ele. Ele se perdeu, né? Porque o Santo Papa, ele não foi para o céu. Algo pesadíssimo, né? Ou seja, tem até o padre, um padre dominicano, tomista, ele fala assim, padre Garrigou Lagrange, é um padre muito... Tem vários livros sobre vida espiritual, sobre teologia, ele fala assim, ó, qual a nossa meta? Nos unir a Deus. Qual a meta do padre? Se unir a Deus. E que é a santidade, que é o que eu falei no início, né? O que é a santidade? Em outras palavras, o que seria participar da vida divina? Se unir a Deus. Se unir a Deus como? Pela oração, se unir a Deus pela Eucaristia, se unir a Deus pela boa confissão. E a gente se une a Deus sendo generoso. Geralmente a gente pode ser tentado, tipo assim, dar o mínimo, né? Por exemplo, alguns perigos da vida espiritual, a gente sempre querer dar o mínimo. Por exemplo, confessar-se ao menos uma vez cada ano. Às vezes entra naquela polêmica, né? Tem pessoas que se confessam demais. Aí tem o perigo daquela pessoa que se confessa demais, ela ser aquela pessoa de fato muito escrupulosa, que ela acha que tudo que ela faz é pecado, é o escrupuloso, né? Então ela se confessa toda semana e ela acha que vai ser santo se confessando toda semana ou quase todo dia. Ou então ela está buscando uma confissão, mas de fato aquela confissão Não, é tá... inválida, porque ela nem se arrepende. Ela está buscando só assim, como igual um doido. Tipo assim, nem está arrependida, né? Então é o escrupuloso e aquela pessoa que vê Deus como um carrasco e ela tá ali, tipo uma paranoia. Às vezes precisa ter um tratamento. Mas outra coisa é que os teólogos, o padre... Se ela for lá confessar o mesmo pecado. Oi? Se perdoou um pecado... Exatamente. Aí, por exemplo, mas se a pessoa vai buscar como um remédio, que é a confissão devocional, os padres, os teólogos pedem o quê? Que a pessoa se confesse com frequência. Se possível, 15 dias,
uma vez por mês, dois meses. Os autores espirituais pedem que isso não fala para quem é de comunidade, não. Fala para quem, um cristão normal, que quer ter uma vida espiritual boa, se tivesse um padre que oriente bem, né? E que, se puder, e a pessoa tiver uma vida ordenada, se pudesse, confessa de 15 dias. Se tiver uma vida ordenada, tranquila, e tiver um padre que oriente bem, 15 dias, um mês, é tranquilo para a pessoa se confessar. Um cristão tranquilo, sem estar considerado em uma comunidade normal. Se ele puder até toda semana e tiver um padre aberto a isso, que oriente, sem ter bronca com ele, porque a confissão ela faz o quê? Que entra na engenharia da santidade. Ela não somente ela devolve a graça para quem caiu em pecado mortal, mas ela aumenta a graça para quem já está em graça. Por exemplo, digamos que o Anderson, ele está na graça de Deus, né? Digamos não, está na graça de Deus, né? Com a graça do Senhor. Aí ele se confessa, o que acontece com ele? A graça aumenta nele. E depois ele vai de novo, no outro mês, com mais disposição de coração, querendo buscar a Deus. O que acontece? A graça de Deus aumenta nele. Não é claro, um cálculo matemático. Isso aqui é um mistério. Claro que a gente só vai saber aonde. Óbvio que no céu é um mistério entre Deus e a alma. Ele mesmo não vai saber o que está acontecendo na alma dele. Nem eu que estou vendo ele se confessar. Nem o padre. Por isso que isso é um grande mistério, né? Ninguém vai julgá-lo, o que está acontecendo, nem o padre, o grau de santidade dele, nem ele próprio, é só Deus. É um grande mistério a vida de santidade. Mas, enfim, ele está buscando os meios estão ali. A comunhão frequente, bem feita. Por exemplo, eu preciso fazer comunhão como? Com as disposições necessárias, mesmo que eu não esteja em pecado mortal. Isso serve para o padre, serve para o leigo, a carmelita, o catequista, o celibatário, que é consagrado. Eu preciso fazer comunhão desde quando? Desde quando eu saio de casa, durante a semana inteira, me preparando, se eu não comungo todo dia, um exemplo, durante a missa ou celebração, mas ao domingo. Saio de casa já em comunhão. Aí passa a missa, até como falei naquele dia, né? Comungando. Fazendo como? Eu estou ali, concentrado, interiorizado, não igual assim, congelado, não. Se alguém falar comigo, falo, se eu sou simpático, tudo mais, tranquilo, vida fraterna, né? Mas eu estou fazendo comunhão com Deus. E na hora que eu vou comungar a Eucaristia, eu já estou o quê? Em comunhão. Não é eu passo a... Fico disperso direto na missa, conversando, mexendo no celular, com raiva, dormindo. Quando eu durmo sem querer, tudo bem, né? Deus tem... Ele vê que eu estou lutando, estou cansado, é normal. Isso aí faz até parte da vida de santidade, da nossa oferta, né? Mas fico conversando, eu fico brincando, reparando os outros, julgando, sendo juiz, fazendo todo tipo de coisa na missa, todo tipo de peripécia. Aí na hora de comungar, eu vou lá fazer o quê? Eu posso tentar em pecado mortal, mas as disposições para me fazer uma boa comunhão vai ficar difícil. Eu posso comungar, claro, não há um pecado em eu comungar. Mas vai ser difícil eu crescer na graça comungando sempre desse jeito, toda missa. O que vai acontecer é que eu vou sempre ser um cristão muito medíocre. Então, a engenharia da santidade não vai acontecendo. Eu vou para a missa, mas nunca acontece nada. Claro, porque quando está na hora da leitura, eu não fico atento. Por exemplo, eu posso estar ouvindo a primeira leitura e ter um impacto vendo o Anderson ler a primeira leitura. Eu posso ter um impacto vendo o Jaires lendo o Salmo, sem nem ter explicação de homilia nenhuma ainda. Tem um impacto ali na hora que está sendo lido, por exemplo, as orações eucarísticas e tem um impacto na missa. Ou seja, cada missa tem um impacto com Cristo. Ou seja, não precisa ser somente na hora de uma boa homilia ou não homilia. Às vezes a homilia pode ter sido péssima, mas porque eu vivi bem a missa, o ato penitencial, os outros, né? Meu Deus, cada missa foi algo profundo, né? Independente se foi padre A, B ou C, se o cara foi desafinado ou não foi. Porque às vezes a gente passa a missa sem comunhão nenhuma, e quando... Até eu dei esse exemplo no JC, né? Aí vem aquela música lindíssima, aí eu entro em comunhão, não com Deus, só com a música, né? Só com a emoção. Não que a emoção seja ruim, é boa. Mas se eu ficar preso só à emoção, vai ficar complicado. Porque no dia que não tiver nunca emoção, eu fujo da igreja, aí eu vou passando pela Universal e toco aquela música bem bonita, meu Deus, Jesus me chamou. Aí fico lá na Universal para sempre.
Porque eu fico preso à música, né? Ao instrumental, aquela palavra do pastor, Jesus está lhe chamando agora, aí ele, é comigo, aí eu vou lá. Pronto. Ou seja, um emocionalismo barato, né? Voltando para cá. Os perigos da falsa santidade, né? A questão do naturalismo. O que seria o naturalismo? O Irineu é uma pessoa boa. Tipo assim, ele paga as contas dele, ele... Como? Ele é simpático, faz assim, gosta de contar piada, sei lá, é boa pinta, é da galera e tal, né? Isso faz parte do temperamento da pessoa, é o temperamento. Às vezes, desde criança, a pessoa já nasce assim, os primeiros meses, dias, já é simpática. A pessoa, criança, a pessoa já fica sorrindo ali, né? E tem crianças que já são muito sérias, desde criança, outras são mais calminhas, normal. Isso não quer dizer que a pessoa é boa, santa ou ruim, nada disso. E às vezes a pessoa é bem velhinha com tudo daquele jeito, simpática ou séria, calada, tranquila, né? Isso não quer dizer santidade, ou quer dizer que a pessoa ela é ruim, uma bandida, um demônio, nada disso, né? É o temperamento da pessoa. E às vezes a pessoa tem um convívio social de regras civis boas, ela consegue cumprir regras civis boas. Mas as regras civis boas, um cristão deve cumprir também, óbvio, né? Mas o cumprimento das regras civis também ainda não indica santidade. Eu posso pagar a minha energia em dias, eu posso pagar as contas em dias, isso não quer dizer que eu sou um santo. Porque Mateus, também tendo dinheiro, ele vai querer pagar para não ter os vexames de uma conta cortada, ele vai querer, ele tem algum valor. Pode ser um cidadão. Um bom cidadão, ou seja, um bom cidadão, isso aqui é o quê? Uma coisa natural, né? Porque às vezes Pelo menos deveria ser. por exemplo, alguém que pode estar em uma situação, por exemplo, a pessoa vive junto, ela pode continuar mesmo junto pagando as contas normais. A pessoa pode estar em várias situações de vários pecados mortais juntos, graves, durante muitos anos, e ela está fazendo tudo civilmente normal. Então, aos olhos do mundo, ela é o quê? Ela é simpática, ela é legal, ela não causa confusão em ninguém. Se alguém faz mal para ela simplesmente deixa para lá. Ela é uma pessoa tranquila. Isso é o quê? Uma pessoa relax. Isso quer dizer que ela é um santo? Não, é uma pessoa naturalmente tranquila. Porque às vezes há essa questão de a gente confundir uma bondade natural com algo sobrenatural. Há muito essa confusão. Só que aqui eu não estou convidando a nós a dizer assim, vamos agora passar um termômetro de santidade, o santômetro, né? Mas eu estou querendo também dizer da gente não passar o termômetro de canonidade. Assim, vale, o Santos é tão santo, né? Fulano é tão... Nem vai dizer que é santo, nem que é cão. Vamos parar de ficar dando rótulos, né? Deixa isso no céu, ou então a igreja mesmo resolve isso aí. Isso não é conosco. O nosso dever... Pode estragar o ângulo. Às vezes a gente fala assim, irmão... Por exemplo, o Anderson deu uma boa pregação, cantou bem, te tocou. Não é porque te tocou, que tu chorou, que isso é santo, não. Às vezes tu pode dar uma pessoa cheia de pecados mortais, toda podre, que está enganando todo mundo para te tocar. Ou seja, Judas ali, sem dúvida, quando Deus deu autoridade, ele expulsou ali cão, ele curou pessoas, ele teve autoridade, e ele estava ali todo mal intencionado. Outras pessoas, né, ao longo da história da igreja, eles estavam cheios de coisas maliciosas. Ou seja, essa questão de ser santo ou não ser santo é um departamento que cabe à autoridade da igreja e cabe, sobretudo, claro, a Deus, que é o santo, né? O Paulo, né, o Saulo, né, antes de fazer o encontro com Cristo, era um cumpridor das leis, era um cumpridor dos preceitos, né, judaicos, mas não era um santo, né? Não era um santo porque não tinha conhecimento de Cristo, né? Negava Cristo, né? Isso. Negava quem seguia Cristo, quem falava em nome de Cristo, né?
pelo conhecimento que ele tinha, mas uma vez que ele conheceu a Jesus de fato, ele encontrou Jesus e se mudou. Outra coisa que é interessante. Tem o reverso também, né? A pessoa pode ser zelosa, virtuosa na igreja, cumprir os mandamentos, aquelas coisas, mas não é um bom cidadão. Tem isso também. Né? Exatamente isso que eu ia falar. Às vezes a gente pode correr esse risco, né? Por exemplo, a gente esquecer e fazer essa dicotomia, por exemplo. Isso já tocou no ponto-chave. Eu tenho uma vida de piedade, eu rezo, eu até comungo, mas essa vida não me leva a entender que eu tenho uma moralidade também civil. Por exemplo, preciso pagar minhas contas, eu preciso ter palavra de honra, eu preciso saber que essas pequenas... Eu preciso ter deveres civis concretos. Eu posso, por exemplo, entender, por exemplo, que eu tenho que rezar pelas autoridades e não odiá-las ou blasfemar contra elas, seja elas quem forem, que eu ame ou que eu odeie, e se eu odiar, eu preciso que pedir a graça a Deus de amá-las e rezar por elas, porque isso precisa ser dissipado no meu coração, porque isso não é de Deus, isso é do maligno, né? E porque isso aí precisa ser ordenado. Ou seja, o bom cidadão, ele não é um santo, mas um santo é um bom cidadão. O contrário deve ser real. Não pode ser descartado de jeito nenhum, porque senão a gente vive tipo assim, aquilo que Jesus falou dos fariseus. Tipo assim, ele diz assim, não, isso aqui é corban, né? Aquela expressão, né? Eu tô dando meu dinheiro pro templo, então eu não vou cuidar da minha mãe, não. Eu posso desonrar minha mãe. Porque os fariseus tinham uma certa desculpa, né? Que tinham uma certa lei lá que eles tentavam tapear. Aí eles faziam o quê? Não, já que eu estou fazendo isso aqui, eu vou pegar esses valores, já que eu estou servindo aqui o tempo, cumprindo alguns deveres, então isso me dá o direito até de pegar certas coisas e fazer desonras com meu pai, com minha mãe. Ou seja, eles descumpriam coisas maiores em favor de aparentes coisas que pareciam mais sagradas. Eles ficavam querendo tapear Deus e se auto-tapeando, né? Se auto-enganando. Então é um perigo também, né? Imenso, né? Horrível. Isso aí hoje, por exemplo, a pessoa diz assim, olha, eu sou dizimista, então não tenho que dar esmola, não tenho que fazer oferta, mas é o mesmo pensamento deles. Sim. Como eu compro essa lei aí do corpo, eu não tenho nenhuma obrigação com meus pais, né? Já faço é o pensamento deles. É interessante, né? Exatamente. Você falou dos fariseus aí, então o santo que não se é um bom cidadão, só pode, Jesus chama de hipocrisia, né? Exatamente. Por exemplo, naturalismo eu falei, o gnosticismo, por exemplo. Eu acho que eu vou ser santo. O gnosticismo foi uma heresia que entrou até mesmo no início do cristianismo. Um pouco antes já existia. O que é a gnose? É conhecer. É bom conhecer? Sim, a gente ama aquilo que conhece, não é isso? Só que o ismo que é perigoso. Eu acho que eu vou ser santo pelo que eu conheço. Se eu ler 100 livros, se eu ler livros que ninguém nunca leu, eu sou mais santo que o Lúcio. Lúcio, tu já leu o Imitação de Cristo? Não. Vale, pois eu já li 3 vezes. Tu já leu a Suma Teológica? Não, nunca ouvi nem falar. Vale, pois eu já li. Tu conhece Santo Tal? Não. Pois eu conheço ele mais 35, né? O povo sem piedade. Não digo, mas fico pensando. O povo sem piedade. Tu conhece a cartilha Caminho Suave do ABC? Eu não vou ficar no zero, não. Branco Alves zero. Aí a pessoa fica, ou seja, os gnósticos faziam o quê? Eles se achavam melhores que os bispos. Olha só a pretensão. Eles diziam que os bispos eles eram inferiores a eles, porque eles conheciam tinham conhecimentos inferiores. E Jesus tinha revelado conhecimentos que os bispos não tinham, e os padres e eles tinham sido revelados conhecimentos superiores. Eram conhecimentos ocultos. Aí o Papa Francisco escreveu uma exortação. Uma exortação não é só, a gente acha que exortação é só assim, ó, puxão de orelha, né? Também é um chamado de atenção, como um pai chama a atenção. Mas exortação quer dizer assim, ânimo, se alegrem,
Acordem é um ânimo. A exortação quer dizer isso. Então ele escreveu uma exortação chamada, no português, Alegrai-vos e exultai, que é uma exortação sobre o quê? Sobre a santidade. E quais foram os dois perigos que o Papa Francisco elencou, que tem no nosso tempo? O gnosticismo e o pelagianismo e o semipelagianismo, os três perigos. O que seria o gnosticismo? A pessoa se acha santo porque conhece muito. Não, eu sei muito, então ela vai querer o quê? É o que mais tem grupo hoje, é brigando com, não, o padre é herege, o padre é isso, o bispo é isso, o papa é isso. Sempre vai querer, é o grupo dos confuseiros. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Mesmo que, digamos que vem um padre aqui que ele viesse fazer coisas na... Qual seria a postura correta diante de um padre que está falando algo que não é correto na missa? Bem não correto mesmo, bem grave, entendeu? Deveria ser, por exemplo, eu falar assim, padre! Um exemplo, né? O senhor está errado, né? Aí você diz assim, Santos, me ajuda aqui, né? Vamos fazer agora uma revolução na missa? Não. Qual seria a postura ideal? Teria várias. Seria, por exemplo, se você é próximo do padre, ou não, terminou a missa, se você está calmo, procura o padre, se você está calmo, né? Conversa com ele na boa, se você tem conhecimento de causa também. Quer dizer, você acha que tem conhecimento daquilo, mas você nem entendeu o que o padre falou direito, né? Você conversa com ele na boa, se o padre não está vexado. Padre, você tem tempo agora? Dá a benção a ele tudo, conversa. E procura perguntar se ele entendeu direito o que ele falou e conversa na boa. E de forma filial, entendendo que você está ali como filho, conversa com ele. Se você vê que você tem está ali inflamado, você vai se aquietar. Vai ali ver se você está com fome, vai rezar, vai passar alguns dias ali pensando, meditando, rezando, se preparando para como falar com o sacerdote, para depois as coisas acontecerem. Porque se você faz uma tentativa, não, mas eu fiz porque eu tenho um zelo pelo sagrado. Peraí, é um zelo tão grande que você atrapalhou a missa inteira e fez um escândalo. Vocês estão entendendo? A intenção foi boa, mas a forma foi errada. Porque o mistério, ali você profanou. Se o padre profanou ensinando besteira, você profanou fazendo uma besteira no meio de todo mundo. Ninguém está entendendo nem o que é aquilo. Aí ficou dois bestas. O besta que é o pastor... Besta ordenado e o besta desordenado. Foi. Desordenado em dois sentidos. Desordenado porque não é ordenado, desordenado nas emoções, né? Ordinário e extraordinário. Então o gnosticismo é assim, Só que os gnósticos de hoje é pior, porque os gnósticos antigamente, eles eram muito estudados. Hoje, os gnósticos hoje são ignorantes. Então, os gnósticos de fake news. São Paulo são os doutores de Google, né? Que eles acham que São Paulo sabem. afetou isso, né? Com os gregos, né? Isso, exatamente. Da cruz, da sabedoria. Os gregos davam muito valor ao conhecimento. Exatamente. São Paulo, São João. São João, até na sua carta, ele fala um pouco sobre isso de forma mais indireta, né? Aí, outro tipo... Aí, só lembrando, né? Uma vez que a gente ignora os gnósticos e deve combater, a gente também não vai fazer também um culto à ignorância, né? A gente tem que amar de forma ordenada, conhecimento, buscar amar a verdade, né? né? Que ele diz assim, né? Pouca ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima. Se eu não me engano, foi Einstein mesmo. Foi Einstein. Eu acho que o Felipe Aquino fala que foi Einstein. Então, ignorância também não é bom. O outro erro, ele fala, é o pelagianismo. O que é o pelagianismo? É você querer ser bom sem a graça de Deus. Não, eu consigo vencer o pecado. É aquela história até que o pessoal mais fala assim, eu deixei de fumar por opinião. Deixei de beber por opinião. Eu deixei de... Não, na verdade, você pode até deixar, mas isso não é meritório, não. A pessoa pode deixar, mas isso não é algo meritório no sentido da graça. Naturalmente, você deixa. Mas isso, no sentido da graça, no sentido de santidade, não tem santidade nenhuma. É apenas o deixar por deixar. Isso aí, no sentido de salvação, santidade, até socialmente tem, né? Alguma vantagem, porque a sua esposa não vai aguentar um bêbado, fedorento, nojento, em casa. Mas até ali ainda é uma graça. Até ali ainda é uma graça de Deus. Porque, como fala em João 15, Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. E esse nada não é nada
Não é nada fake news, não. É nada mesmo. Até ali que você acha que foi você que teve uma força incrível de um dinossauro, né? Deus deu algo ali que você mesmo, seu ímpeto, né? Eu agora vou deixar. Não, foi Deus que deu um auxílio, né? Tem uma colega no trabalho que ela era franciscana. Todos os anos ela ia às Canidé, né? Uma motocicleta, vamos dizer assim. Era um carro muito pequeno. Aí ela se entregou a Jesus. Ela diz exatamente isso. Não, antes não era assim, eu bebia, fazia isso, não sei o que, não sei o que. Eu disse, hoje você é a mesma pessoa, mas reconhece que tinha esses vícios. É a mesma pessoa, não mudou, né? Então, Sim. essa mentalidade, porque o evangélico ele acha que porque deixou essas coisas, agora é santo, né? Exatamente. Aí o pelagiano, ele fala assim, não, eu consegui, né? Eu faço. Até Santo Agostinho combateu os pelagianos. Santo Agostinho ele fez um tratado sobre a graça, né? Para explicar, não, é a graça de Deus que começou. É tanto que existe uma expressão na igreja chamada assim, a graça primeira. Só Deus pode dar. O que é a graça primeira? Tipo assim, eu sou Mateu. Eu comecei a estudar vários livros, eu comecei a olhar para os astros, eu comecei a estudar ciência. Em dado momento, a partir de 1000 livros, 1000 aulas, eu comecei a crer. Então, quem foi que fez eu crer? Eu mesmo, a minha razão. Não, foi uma graça. Isso é chamada graça primeira, entendeu? Ninguém pode se atribuir o dom de crer. A graça de crer sempre é Deus que dá. Por mais que a pessoa se engane achando que ela, por conta de um cientista que convenceu ela, não, mas aquela luz interior, aquela graça primeira de conversão, quem moveu, sempre é Deus que dá. Toda a graça primeira, mas ninguém pregou. Era um muçulmano que estava lá no canto, era um índio que estava lá no canto, de repente veio ali um negócio e ele olhou para, sei lá, uma galinha brigando e imaginou que tem um criador, um único. Alguma coisa iluminou ele ou teve uma revelação? Não, sempre vai ser uma graça que Deus deu. A graça primeira sempre é Deus que dá, sempre. Isso se Né? aplica a nós mesmos. É, tudo sempre. Uma celebração bem feita, nada é se não for pela graça de Deus. Sem dúvida. Verdade. Nunca é mérito nosso, né? Aí outra coisa. Tem o semi-pelagianismo, é tipo assim, a pessoa fala assim, não, eu... Aí aqui eu tenho que explicar mais para não ficar confuso, porque isso aqui é meio tênue esse ponto, viu? Existe a nossa parte e a parte de Deus, né? 50% é de Deus. Essa afirmação que eu vou fazer não é a exata, eu ainda estou dizendo que é a parte confusa, viu? Deus entra com 50% e eu entro com 50%. Não é assim, isso aqui é semi-pelagianismo, viu? Deus faz. Eu vou deixando Deus fazer. Eu sou dócil à condução de Deus. Certo? Eu coopero. Mas não é assim, ó. Se eu fizer, Deus faz. Não, é ele sempre. A iniciativa, lembra, a iniciativa sempre é de Deus. E eu vou sendo o quê? E sendo dócil. Porque se eu não me deixar ser conduzido, porque assim, a gente pode ser tipo um saco de batata, ou a gente pode ser tipo. Agora não é ideologia de gênero, viu, que eu vou falar. Ou pode ser uma comparação. Não tem o dançarino. O dançarino prático e tem a dançarina. A dançarina, por exemplo, alguém vai dançar com a Aurineide. Aí ela vai ser uma mulher que vai ser conduzida. Então, nós, o processo da graça, é como se fosse aquela dançarina que vai se deixando ser conduzida. Tem um dançarino profissional e ela, que se ela é dócil, ela vai sendo passiva, mas não passiva morta. Ela vai sendo conduzida. Você vai dançar, porque a dança é conjunta. A dança é conjunta. É nesse sentido que Mas tem alguém que conduz. Mas tem alguém que conduz. Deus é o condutor, o dançarino perfeito. Entendeu? Já se fosse no outro sentido, a gente seria um saco de batata. Assim, não, a gente não é um saco de batata, a gente tá morto, né? É diferente, né? Como especialista em dança, Eu também nunca uma ponta aí, peguei tudo. Mas olha, o Moisés colocou um ponto, eu aqui rememorando a vida da gente, né, rememorando a minha vida. Existem, claro, momentos que você vê a graça, vamos dizer assim,
Como o Anderson tocou hoje a música que você tocou no final da música. Uma música extremamente emocionante para a vocação. Certo? Toda vez que eu ouço essa música, eu lembro do Padre Adair. Tanto é que me lembrei dele de novo, porque foi a última música que ele cantou aqui na paróquia. Mas não veio o caso. Foi. Mas eu entendo o seguinte: a graça é como diz, a condução. Quando eu comecei a fazer teologia, por que é que eu fui fazer teologia? Com o seguinte objetivo: eu quero treinar com os padres. E eu, como sou uma pessoa que me avoro de querer ser entendido de algumas coisas, não. Eu só vou se discutir se tiver o ensino. Eu não vou discutir com o padre sem. Aí fui fazer teologia. Coincidentemente, no encontro de casais, que até trabalhando com teu pai, na secretaria, conversando com a moça de Cascavel, ela disse a seguinte frase para mim: você vai perder a fé. Eita. Não entendi, né? Você vai estudar e vai perder a fé. Não coincidência, providência de Deus. O padre Reginaldo, dessa vez, me convidou para ser ministro da Eucaristia. Aí cheguei para ele e disse: pai, o senhor está completamente sem juízo. Porque está aí uma coisa: eu posso ser qualquer coisa em igreja, mas para mim ser ministro da Eucaristia é muita coisa para o meu caminhãozinho. Certo? Eu não me acho nem preparado, nem, vou usar a palavra, nem agraciado. Aí, mesmo assim, fui, né? A primeira vez que eu fui levar a comunhão com a idosa, 3 horas da tarde, lá na Lagoa Seca, uma senhora de 84 anos, mas quando eu fiz o rito da comunhão e dei a comunhão para ela, eu disse: pô, tá cheio disso. A mulher se ajoelhou, estava desde meio-dia sem comer, tá cheio disso. Procurei Deus em todo canto, está bem aqui. Pronto. A graça me tocou aí. Minha pequena fé, se era bem fraquinha, naquele momento foi lá do espaço. Eu pergunto de santidade, eu me achei quase no céu. Mas isso não quer dizer, caí várias vezes depois disso, mas olha, como as coisas são simples. Só para terminar, essa questão do conhecimento. Nós tínhamos uma pastoral volante do batismo e fomos dar uma formação lá no Dom Bosco. 40 casais que iam casar e uma menina para batizar. Aí uma roda monstra, a gente dando a formação. Acho que estava com a gente isso. E, para mim, o que é que chamou a atenção naquele momento? Nós éramos os sabichões, né? Mas para mim marcou, ainda tenho na memória um cidadãozinho, né, olha, podia falar uma coisa e falou. Eu tinha 3 intrigados na minha vida. Intrigado de querer matar um outro. E eu já consegui fazer as pazes com 2. Está faltando só um. E pronto, tá? Deus é isso aqui. Então, às vezes, a gente busca conhecimento, busca formação, busca tudo, mas Deus, nós temos que deixar, como o José disse, eu acho que essa metáfora lindíssima. Nós temos que, embora nós não dançamos nada, né? A gente tem que deixar ser conduzido pelo dançarino. E deixar mesmo ser dócil. Aprender com ele. Ó, você já foi, ó. O finalzinho era isso aqui, ó. A simplicidade da santidade. Bom, Que é o final que eu ia falar, né? Que, tipo assim, Deus... escuta lá no esporte. Ele concluiu. Não, mas tipo assim, é Deus... graça. É graça. Deus, ele vai, de fato, nos surpreender nas pessoas mais simples, né? Por exemplo, a minha avó, né? Ela tem o quê? 89 anos. O outro vai fazer 101 agora em outubro. A gente vê uma santidade que, de fato, a pessoa nem sabe, nunca ouviu falar nem nada de quem está falando, as pessoas nunca... Elas vão morrendo com nem falar desse tipo de coisa, né? Mas elas vivem, por exemplo, a minha avó, a paciência heróica que ela vive com os netos, com os filhos, tipo, de pessoas que já assassinaram, de pessoas que foram escravos do alcoolismo e são até hoje alguns, né? E você vê a paciência, a alegria, você vê que não é a paciência normal, é uma paciência heróica, entendeu? E o texto na mão, tipo assim, dia e noite, trabalhando, alegre, o dom do conselho, ou seja, e lendo a Bíblia todo dia. Eu aprendi desde pequeno a rezar o texto com ela. Eu pensei, meu Deus, se a santidade não estiver aqui, ela não está no outro canto não, viu? Porque é algo extraordinário, entendeu? Aí teve um dia que eu estava lá com ela, aí vez ou outra ela falou assim: ei, Osés, eu estava aqui, aí eu estava perguntando, onde é que está o meu esposo? Aí uma voz bem alta falou no meu ouvido que estava no seio de Abraão, só que... Aí eu comecei a chorar, mas eu não sei o que é. Mas não diga para ninguém não, senão vão dizer que eu tô doida. Eu tô dizendo só para você. Ou seja,
É claro que ela não falou para dizer que era. Ela não sabe nem o que é uma intuição interior, o que é uma percepção de que Deus falando que ele de fato está num bom lugar, né? Ou seja, uma mulher que tem uma intimidade com Deus, entendeu? E ela teve já várias experiências desse tipo que ela falou para mim, entendeu? É só um exemplo que eu estou dando, né? Ou seja, a forma de Deus, eu falei, não, vó, apenas Deus estava querendo pacificar o coração da senhora que ele está bem, que a senhora não precisa ficar inquieta, porque ele passou por um estado de purgação grande, né? Ele teve uma vida bem complicada, né? Mas ele passou 15 anos de sofrimento prostrado, bem complicado, mas depois foi assistido pela Eucaristia, pelo São dos Enfermos, e a vida teve uma via purgativa profunda. Aí depois disso ela falou, pois é, eu chorei, fiquei tão em paz. Aí depois. Aí eu falei, meu Deus, a gente tem uma santa em casa e ninguém nem. É os santos não canonizados. Esses santos aí, acho que nesse documento do Papa Francisco, ele fala dessa santidade. Fala. Alegrave os resultados. Pronto, agora anotei aqui no grupo para a gente. Secretário aí. Pronto, enfim. Só uma observação aqui, achei interessante, porque tem um ditado popular que a gente diz, né? O pouco com muito é Deus, o pouco com Deus é muito. Esse pouco é a graça, né? Que não é pouco. Né? Porque por isso que Jesus vai dizer assim, ó, a quem muito tem, muito mais será dado. Então esse pouco a gente pensa que é pouco, é a graça de Deus, né? Se a gente abraça, então vai ter muito mais. Sim, sim. Aquela árvore frondosa, né? Que... Esse pouco, nessa frase aí, esse pouco é a graça de Deus. Sem dúvida. Só um pequeno comentário sobre o que está sendo colocado aí, principalmente essa questão da